No mesmo instante, Patty volta a brincar com joias e sobe em um guarda-roupa, quase caindo, mas o espírito de Dinah intervém e a salva. E em seguida, Patty mostra um desenho para Dinah e também o colar, mas Dinah a tranquiliza, dizendo que não precisa esconder porque aquele pertence a ela mesma. As duas conversam com ternura e Patty faz uma oração após Dinah lhe pedir, questionando-o depois se Dinah não irá mais viajar. Ao que Dinah dá a entender que partirá, mas que de vez em quando voltará para conversar com ela, terminando por cantar suavemente para que Patty adormeça, enquanto Otávio observa a cena em silêncio. Lisa elogia a música na qual eles estão ouvindo. Theo questiona se é o Zeca. Lisa cita que sim. Lisa ressalta que é possível ouvir quando o Zeca ensaia na casa dele. Theo comenta que estava escutando a música e acabou viajando. Theo alega que Zeca venceu e está fazendo sucesso. Theo relembra da briga de Zeca com a banda no passado, devido a gostos de músicas diferentes. Lisa comenta que será tia. Theo e Lisa se beijam. Lisa garante que Zeca está inspirado hoje. Theo fala que essa inspiração toda é sinal de paixão. Theo diz ter muito medo de perder Lisa, pois o mesmo afirma gostar muito dela. Theo ressalta que, aconteça o que acontecer, ele ama muito Lisa. Sendo assim, a mesma nunca deve se esquecer disso. Lisa diz que não vai acontecer nada de ruim e que daqui a pouco ambos terão a casa deles. Theo comenta sobre uma irmã ou irmão para Patty. Lisa questiona se Theo quer ter um filho com ela. Theo alega que a coisa que mais quer ser é pai de um filho de Lisa. Na sequência, ambos se beijam novamente. Sofia observa Zeca tocar, alegando que ele está tocando cada vez melhor. Sofia abraça Zeca por trás. Sofia cita que na última gravidez passou muito mal. Zeca questiona se nessa. Sofia diz não estar sentindo nada nessa gravidez. Zeca ressalta ter medo de apertar a barriga de Sofia e machucar o bebê. Sofia garante não precisar ter medo. Zeca e Sofia se beijam. Bia elogia a comida de Igor. Por sua vez, Carmen cita estar com um cheiro maravilhoso. Igor elogia o tempero de Carmen. Bia ouve o barulho de uma moto. Carmen comenta com Igor que estava na locadora e resolveu ligar para Tato. Igor e Carmen brindam algo para beber. Alberto cita para Estela que precisa ver um monte de clientes. Maroca aparece. Alberto acaba indo embora. Maroca comenta que graças a Deus Estela fez as pazes com Raul. Estela fala sobre Raul estar pensando em voltar para casa. Maroca questiona sobre Guiomar. Estela fala que Guiomar enfrenta a fera. Estela comenta ter pena, pois todos são vítimas. Maroca questiona. Estela alega que estava pensando em Bia. Maroca fala sobre Bia não estar em casa até essa hora da noite. Estela diz que ela foi com Igor e Carmen na casa de praia. Estela cita que Adonai foi embora. Maroca alega que no tempo dela, compromisso de noivado era coisa séria. Estela comenta que Bia não vai dormir em casa após Maroca questionar sobre. Estela dá boa noite a Maroca e sobe as escadas. Theo, totalmente fora de si, anda desnorteado pelas ruas. Josefa alega estar com o coração apertado. Sendo assim, ela está preocupada devido a Theo ter voltado ao apartamento e estar sozinho. Alberto comenta que Josefa devia estar contente. Josefa garante que Alexandre continua com os mesmos sentimentos de ódio e vingança. Alberto cita um exemplo, alegando que Andresa passou a reagir, dando a entender que Alexandre não está com mais tanta força. Sendo assim, as vibrações dele estão começando a atingir Alexandre. Alberto pede para Josefa ficar tranquila e ir para casa. Guiomar questiona se Estela e Raul fizeram as pazes. Andresa agradece a Deus. Guiomar comenta que Raul insistiu para Diná ir com elas até o Caribe. Sendo assim, Diná começou a passar mal dentro do avião. Guiomar atende o telefone. Ela passa para Andresa, alegando ser Raul. Por sua vez, Raul alega que Theo sumiu no telefone para Andresa. Raul cita que alguma coisa deve ter acontecido com Theo. Maroca pergunta a Estela se ela está ficando uma velha implicante. Estela diz ser bobagem. Maroca alega saber que Estela está sofrendo. Maroca cita que Estela está sem paciência com ela. Estela revela que é muita coisa acontecendo há pouco tempo. Estela garante que vai tentar melhorar. Estela cita que é tarde e amanhã levanta cedo para trabalhar. Maroca acaba saindo. Estela sente a presença de Diná. Por sua vez, Diná aparece em forma de espírito. Diná alega que Estela está maltratando a mãe. Estela garante que isso não é verdade. Sendo assim, Maroca que está reclamando de tudo. O espírito de Diná alega que Estela tem que compreender e fazer as vontades de Maroca. Estela comenta que há horas que perde a paciência. Diná afirma que a velhice chega para todo mundo. Estela diz que tentará se controlar.
Estela questiona o que aconteceu com Ismael, alegando que irá agradecer a Diná até o fim da vida. Estela comenta sobre Bia estar muito magoada com tudo isso, falando que talvez seja a oportunidade de reconquistar a filha. Diná pede para Estela não deixar ninguém magoar a mãe. Raul e Alberto vão até a delegacia. O delegado alega que irão investigar. Raul telefona para o Josefa. Por sua vez, Josefa atende o telefone. Raul, pelo telefone, explica a situação de Theo a Josefa. Ela questiona para Raul se Theo entrou em crise de novo. Estela promete que irá se esforçar cada vez mais. Diná ressalta que proporcionou o colar para Paty. Estela questiona se Paty viu Diná. Por sua vez, Diná alega que Paty pensa que ela voltou de viagem. Diná diz estar muito feliz, pois pode brincar e falar com Paty. Diná comenta estar muito feliz em nosso lar, sendo assim fica triste apenas com as coisas que estão acontecendo. Estela cita ter feito as pazes com Raul e questiona que até quando Alexandre vai continuar com a perseguição. Diná ressalta que Theo está em perigo. Diná acaba sumindo. Diná garante que está acontecendo algo com Theo. Otávio pede para Diná pôr em prática aquilo no qual ela aprendeu. Diná ressalta ser trabalho de Alexandre e o mesmo conseguiu envolver Theo outra vez. Os espíritos de Diná e Otávio veem Theo caminhando na rua. Naná dança em seu trabalho. Naná pede uma champanhe. A bebida chega. Mauro e o pessoal brindam a Naná. Raul alega para Alberto que Lisa irá se assustar de ambos chegarem na casa dela a essas horas. Alberto e Raul chegam na casa de Lisa. Por sua vez, Zeca acaba entrando. Lisa questiona se Alberto e Raul já falaram com Josefa. Alberto diz que sim. Raul cita que Theo deixou carteira e documento. Agenor fala sobre a possibilidade de Theo ter tido outro ataque. Raul e Alberto acabam indo embora após verem que Theo não está com Lisa. Theo, desnorteado na rua, alega que eles não o pegam. Sendo assim, ele irá fugir. No apartamento de Theo, a polícia questiona quem é Josefa. A mesma se apresenta como mãe de Theo. Josefa acha a situação de Theo um horror. Mauro alega que fazia tempo em que não comia tão bem. Boca comenta sobre Mauro estar passando fome. Porém, Bárbara cita que Mauro é um cara privilegiado. Naná garante que se Boca e Bárbara quiserem ir embora, não precisam fazer cerimônia, pois ela e Mauro vão ver o sol nascer. Boca acaba saindo com Bárbara. Carlota alega que deixou um grupo dos irmãos vibrando por Theo, pois o mesmo continua em perigo. Samuel garante que as forças de Alexandre começaram a diminuir. Júlia cita ser bonito como Diná está evoluindo. Carlota pergunta sobre Theo. Júlia alega que Diná está preparada e vai saber o que fazer. Mauro chama o garçom e questiona sobre Naná. O garçom comenta que Naná já foi embora há muito tempo. Mauro faz um cheque para pagar a conta. Diná se refere a Theo estar doente e ambos tomando conta dele. Diná alega que se um dia se separarem, ela irá pedir a Deus para não separar ela de Otávio nunca. Ela questiona como Lisa está. Raul ressalta que a mesma está desesperada. Raul garante que Theo teve outra crise daquelas. Estela comenta ter falado com Alberto. Raul alega que a opinião de Alberto é outra. Sendo assim, Alberto acha que Theo está sofrendo influência maligna de Alexandre. Estela comenta para Raul dormir lá. Raul acaba aceitando e sobe as escadas. Diná alega para Otávio que Theo está completamente fora de si, deixando claro que a situação é grave e precisa de atenção imediata. Enquanto isso, Alberto proporciona o início de uma reunião tarde da noite, demonstrando preocupação e seriedade diante dos acontecimentos que se desenrolam. Em outro momento, Maroca chama Paty de mentirosa e insiste dizendo que a menina não está falando a verdade, pois afirma que Paty pegou o colar e colocou a culpa em Diná. Estela, no entanto, observa o colar e elogia sua beleza, tentando amenizar a tensão do momento. Raul, por sua vez, garante que uma menina tão bonita quanto Paty não deve contar mentiras, acreditando na pureza da criança. Paty acaba sendo levada e Estela, refletindo sobre a situação, cita que deu o colar de Diná para Patrícia, acrescentando que, caso Patrícia alegue novamente ter visto Diná, ambos devem apenas fingir que acreditam, para não gerar mais conflitos e sofrimento. Estela pede ainda para que Maroca converse com Alberto e descubra o que ele acha de tudo isso, pois a opinião dele seria fundamental naquele momento delicado. Enquanto isso, Mauro demonstra alívio pelo fato de a polícia ter ido avisar, e Raul comenta com ele que essa era apenas mais uma notícia que precisariam esconder de Patrícia, para evitar que a menina sofresse ainda mais. Mauro atende o telefone e, em outro ponto da trama, Sininha conversa sobre Adonai, alegando que ele deixou apenas as roupas normais, ressaltando que era um homem de mundo livre e comentando que, com sua energia, estava levando alegria para muitas pessoas.
Carmen, tomada pela dor, questiona de que alegria falava Sininha, afirmando entre lágrimas que amava profundamente Adonai. Tibério, tentando acalmar os ânimos, cita que Adonai também amava Carmen de verdade. Sininha, com sua visão simples da vida, comenta que Carmen amava um homem que, de certa forma, já não existia mais, mas que ela tinha certeza de que Adonai iria se recuperar e melhorar, afirmando ainda que Adonai e o mascarado haviam se tornado um só. Carmen, desesperada, pergunta o que fará de sua vida a partir daquele momento, já que tantos planos foram interrompidos. E Sininha, tentando consolar, afirma que Carmen é bonita e não deveria se entregar à tristeza. Carmen, ainda abalada, ressalta que tinha muitos sonhos e projetos ao lado de Adonai, mas Sininha pede que ela guarde apenas as lembranças boas e os momentos felizes. Tibério reforça a ideia, garantindo que Adonai estará sempre entre eles em espírito. Com palavras cheias de carinho, Sininha consola Carmen, enquanto Tibério observa e elogia a maneira simples e ao mesmo tempo profunda de Sininha resolver as coisas, revelando não saber o que seria de sua vida sem a presença dela. Em seguida, Tibério compartilha que, naquela noite, teve um sonho marcante, no qual via uma casa de madeira com janelas adornadas por cortinas azuis, e dentro dela via Sininha tocando piano. Surpresa, Sininha pergunta como Tibério adivinhou que seu maior sonho sempre foi ser pianista, e Tibério explica que sonhava frequentemente com aquela mesma casa, descrevendo cada detalhe com clareza. Enquanto ele descrevia, Sininha aos poucos acaba adormecendo serenamente, e Tibério, tomado por ternura, beija a mão dela com delicadeza. Nesse instante, em outro ambiente, os espíritos de Diná e Otávio aparecem diante de Alberto, que se emociona profundamente ao vê-los juntos, pois considera uma verdadeira alegria presenciar aquela união. Contudo, esclarece que a presença dela e de Otávio ali não era por acaso, afirmando que ambos vieram exclusivamente por causa de Theo. Alberto sente uma grande alegria ao rever seus dois grandes amigos, comentando que, embora Diná não consiga enxergar com muita nitidez, o que realmente importa é que Deus permitiu o encontro deles. Diná, curiosa, questiona sobre o comentário, e Alberto reforça que a presença deles é uma graça divina, destacando que Estela está extremamente feliz com a ajuda que Diná ofereceu no caso de Ismael, ao que Diná responde que algo precisava ser feito, e Alberto acrescenta saber que Otávio está triste por causa de Tato, mas que mesmo assim, todos estão vibrando muito com ele. Otávio comenta que Tato age assim devido a Alexandre, e Alberto expressa a necessidade de saber notícias sobre Theo, que desapareceu, enquanto Diná assegura que sabem onde ele se encontra, ao passo que Alexandre caminha em seu plano e um anjo questiona se ele já voltou. Alexandre revela que foi forçado e afirma que eles pensam que conseguirão enfraquecê-lo, mas não terão sucesso. Ao que o anjo observa que Alexandre está tomando consciência de seus erros e reclama que Theo conseguiu lhe prejudicar, com o anjo pedindo cautela. Alberto informa que sabe onde fica o restaurante e Diná garante que Theo está muito perturbado, enquanto Otávio diz que precisam partir, mas Alberto assegura que continuarão vibrando e agindo em benefício de Alexandre. Otávio manifesta esperança de que possam se encontrar mais vezes, e Alberto comenta que a presença deles foi maravilhosa, um verdadeiro presente que Alexandre não merecia, e então os espíritos de Diná e Otávio se despedem. Alberto agradece a Deus pelo momento de paz e felicidade, além de agradecer por ter visto Otávio e Diná, ressaltando o quanto são queridos, e comenta que é maravilhoso se comunicar com amigos que seguiram para uma vida melhor. Enquanto isso, Carmen tenta fazer Lisa comer, mas a menina recusa, dizendo apenas querer saber se Theo está bem e sem sofrimento. Ela atende rapidamente o telefone quando toca, e Alberto garante que sabe onde Theo está, planejando buscá-lo no dia seguinte, com Lisa pedindo para ir junto. Agenor questiona se encontraram Theo, Lisa confirma, e Fátima pergunta onde ele está, mas Lisa apenas responde que irão encontrá-lo amanhã, gritando que ele não está escondido, apenas doente, e se retira, deixando Agenor lamentando a dificuldade de lidar com o noivado de Lisa. Estela e Bia visitam Ismael, que questiona se Estela está feliz, e ela responde que veio apenas a pedido de Bia e porque Ismael já tem advogado. Ele pede para falar sozinho com Estela e para que Bia saia, mas reclama que Bia é mimada e cheia de vontades, e que Estela sempre a protege, acrescentando que Bia roubou Estela dele. Ismael comenta que sentiu Estela novamente, e ela revela que pensou em perdoá-lo, mas não pode, apesar de admitir que no fundo gostou dele, deixando Bia chocada. Antes
Antes de saírem, Ismael pede que Bia o perdoe e então solicita falar sozinho com Stella, declarando que sempre a amou, que nunca a esqueceu e que voltou ao Brasil por ela, enquanto Stella o acusa de ser uma grande mentira, afirmando que ele usou a própria filha para atingi-la. Ismael responde que os médicos disseram que ele ficou tetraplégico e que não precisa da piedade de ninguém. E Stella afirma que não sente nada por ele, nem mesmo piedade. Ele comenta que foi pedir um favor a Bia, mas ela saiu correndo e, desesperado, pede que Stella o elimine desligando os aparelhos, afirmando não querer mais viver. Nesse momento, Alberto se aproxima de Stella e Bia, preocupada, chama Alberto de tio, alegando ser sido injusta com a mãe. Ao que Alberto responde que Stella já esqueceu isso. Bia confessa ter feito tudo errado e que Diná faleceu por causa dela. Mas Alberto explica que a hora de Diná havia chegado e que tudo tem uma razão de ser, pois nada acontece por acaso. Stella chega e Bia a abraça, destacando que Ismael queria que ela fizesse o mesmo que pediu à filha. E Alberto, Stella e Bia se abraçam. Zeca é aplaudido e questiona se Naná resolveu investir totalmente na carreira de bailarina. E Mauro chega agradecendo pela palhaçada do dia anterior, com Naná afirmando que fará questão de pagar a conta. Eles comentam sobre o afastamento que Naná proporcionou a Mauro e menciona os discos, sugerindo que poderiam ouvir música em sua casa. E então Naná vai com Mauro, enquanto Boca observa que Naná conseguirá lidar com Mauro. E Zeca comenta que Naná passou por dificuldades. Alberto ressalta que ambos precisam passar na casa de Lisa, enquanto Raul questiona quem contou onde Theo está e se Alberto avisou a polícia. Mas Alberto responde apenas que prefere buscar Theo antes. Guiomar pergunta por que Andresa acordou tão cedo, e Andresa responde que foi para esperar Raul, pedindo que Guiomar não comece a implicar, caso contrário pedirá que ela volte para a fazenda. Francisca atende o telefone e chama Andresa, que então fala com Raul, revelando que encontraram Theo. Júlia chama Samuel e comenta que Alexandre voltou ao vale naquela noite, mencionando ter ouvido seus gritos. E um anjo alega que Theo foi hipnotizado por Alexandre, descrevendo Theo como um louco para os médicos da terra, enquanto Samuel garante que todos estão próximos de se libertarem. Alexandre chama por ajuda de Daniel. E ele e André vão até Alexandre, questionando se ele merece tal situação. E Alexandre afirma não ter feito nada de errado, sendo inocente, enquanto André revela que Theo e Raul continuam sendo vítimas de Alexandre. Alexandre se defende dizendo ser diferente, mas André sugere o contrário, garantindo que Alexandre pronunciou o Deus, e finalmente alguém tenta entrar no quarto de Dudu, mas ele impede, estando se trocando, e então Dudu abre a porta para Glória entrar. Dudu comenta animado que Tato está melhorando, e Tato entra no quarto de Dudu, explicando que está com uma ideia e convidando Dudu para passar o sábado com eles. Dudu responde que não quer ir com a turma de Tato, mas Tato sugere que ao menos passem a tarde no clube com Bia, fazendo com que Glória e Dudu celebrem a melhora de Tato, enquanto os espíritos de Diná e Otávio observam silenciosos. Alberto, por sua vez, afirma que vai sozinho, e Raul comenta que o mais importante é conseguir trazer Theo. Então Alberto se dirige a um estabelecimento elogiando as plantas.